Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Gostaria de começar esta noite com uma pergunta. Quem aqui já se sentiu preso? Talvez não por grades de ferro ou muros de concreto. Falo de uma prisão diferente. Uma prisão da alma, da mente, do coração. Uma sensação de estar encurralado, sem saída, repetindo os mesmos erros, lutando contra os mesmos pensamentos, acorrentado a um passado que insiste em assombrar o presente. Muitos de nós, mesmo dentro da igreja, caminhamos como prisioneiros de guerra que ainda não ouviram a notícia de que a guerra acabou e a vitória foi declarada. Carregamos o peso de correntes invisíveis. A Bíblia, a infalível palavra de Deus, é muito clara sobre essa condição. Em João 8:34, Jesus faz uma declaração chocante para os religiosos de sua época. Ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pense nisso por um instante. Jesus não disse que quem comete pecado é apenas um pecador ou alguém que cometeu um erro. Ele usou a palavra mais forte possível, doulos, em grego, escravo. Um escravo não tem vontade própria. Um escravo serve a um senhor que não escolheu. Um escravo está sob um domínio que o oprime. Essa é a primeira e mais fundamental prisão que a humanidade enfrenta. A escravidão do pecado é a raiz de todas as outras. É a força que nos puxa para a amargura, para a mentira, para a inveja, para a pornografia, para a fofoca, para o orgulho. É uma força que opera em nossa carne e nos faz fazer aquilo que, no fundo, não queremos. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus que já existiu, descreveu essa luta interna de forma angustiante em Romanos 7, versículo 24. Ele clama, em agonia de alma: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você já se sentiu assim? Já sentiu essa guerra dentro de você? A vontade de fazer o certo, mas uma força inexplicável te puxando para o erro? Essa é a voz de um prisioneiro clamando por liberdade. Essa é a realidade da nossa condição sem Cristo. Estamos presos, mas as grades não são feitas apenas de pecado. Muitos estão presos em outras celas, a cela do medo, prisioneiros da ansiedade, do pânico, do medo do futuro, do medo da opinião dos outros, do medo de falhar. O medo paralisa, rouba a alegria e anula a fé. A cela da amargura e da falta de perdão, acorrentados a uma ofensa do passado, remoendo a dor, planejando uma vingança que nunca vem. A falta de perdão é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. É uma prisão onde o carcereiro somos nós mesmos. A cela dos vícios e compulsões, escravos de substâncias, de comportamentos, de hábitos destrutivos que prometem um alívio momentâneo, mas entregam uma escravidão duradoura. A cela das maldições e opressões espirituais. A palavra de Deus também nos alerta sobre uma batalha que não é contra carne e sangue. Em Efésios 6:12, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Existem forças malignas cujo único objetivo é manter a criação de Deus em cativeiro, longe do seu propósito. Talvez, enquanto eu falo, o Espírito Santo esteja revelando a você as grades da sua própria prisão, o nome da sua cela, o peso das suas correntes. Reconhecer a prisão é o primeiro passo desesperado e absolutamente necessário para desejar a liberdade. Não se pode desejar ser liberto de uma prisão que você não sabe que existe. A boa notícia, igreja, é que o diagnóstico não é a sentença final. A descrição da prisão não é o fim da história. Este evangelho que pregamos não é um evangelho de confinamento, mas de libertação. Se hoje você se sente preso, abatido, encurralado por qualquer uma dessas coisas, a sua presença aqui não é um acidente. Deus te trouxe para anunciar que existe uma chave. Existe um libertador. Existe um poder que é infinitamente maior do que qualquer cadeia, qualquer vício, qualquer pecado, qualquer força das trevas. E é sobre ele, o grande libertador, que vamos falar a seguir. Mas antes, sonde o seu coração.
qual é a sua prisão? Dê nome a ela. Reconheça as grades, porque hoje é dia de alvará de soltura no mundo espiritual. Hoje é dia de ver as correntes caindo por terra. Na primeira parte, nós olhamos para dentro e, com a ajuda do Espírito Santo, identificamos as nossas prisões. A cela do pecado, do medo, da amargura, dos vícios. Vimos a nossa condição de cativos. E eu terminei dizendo que Deus nos trouxe aqui para anunciar que existe um libertador. Então, a pergunta que ecoa em nossos corações é: quem é esse libertador? O profeta Isaías, 700 anos antes do evento, já nos dava uma pista. Em Isaías 61, versículo 1, ele profetiza sobre o Messias que viria, e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Essa era a missão do Messias. E centenas de anos depois, um homem entra em uma sinagoga em Nazaré, abre o rolo do profeta Isaías, lê exatamente essa passagem, fecha o rolo e declara: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4:21. O nome desse homem, o nome do nosso libertador, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus Cristo. Ele é o Filho a quem nosso texto base se refere. João 8:36. Logo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como ele nos liberta, aqui está a beleza e o poder do Evangelho. Deus não é um governante injusto que simplesmente ignora a lei e abre as prisões. A nossa escravidão era, antes de tudo, uma questão legal. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Havia uma dívida, havia uma sentença. Para que fôssemos livres, a justiça precisava ser satisfeita. O preço tinha que ser pago. Imagine um prisioneiro no corredor da morte. Ele tem uma dívida impagável com a justiça. Não adianta ele prometer que vai se comportar. Não adianta ele chorar ou se arrepender. A sentença foi dada. A única forma de ele ser livre é se alguém, que seja perfeitamente justo e inocente, se ofereça para tomar o seu lugar e morrer em seu lugar. Igreja, você entende a magnitude disso? Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Nós estávamos na cela, condenados. E Jesus, o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, olhou para a nossa cela, olhou para a nossa condenação, e disse: Pai, eu tomo o lugar deles, eu pago a dívida deles. A cruz do Calvário não foi um acidente, foi uma missão de resgate. Foi o ato central da história da humanidade, onde o nosso libertador pagou o preço da nossa liberdade. O apóstolo Paulo explica isso de forma magistral em Colossenses 2, versículos 13 e 14. Preste muita atenção nesta verdade. E a vós, quando estáveis mortos nos pecados, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma cédula de dívida, um documento legal que listava todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Esse documento nos condenava. Ele era a prova legal da nossa escravidão e da nossa sentença de morte. O que Jesus fez? Ele não rasgou o documento. A Bíblia diz que ele o pegou e o cravou na cruz. Quando os pregos atravessaram as mãos e os pés de Jesus, eles também estavam atravessando a nossa lista de acusações. O sangue que escorria do corpo do Salvador estava, ao mesmo tempo, apagando a nossa dívida para sempre. Naquele momento, na cruz, Jesus estava olhando para o diabo, o nosso acusador, e para toda a potestade das trevas, e dizendo: a dívida deles está aqui, paga. O pecado deles está sobre mim. A condenação deles, eu estou recebendo. Eles estão livres. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Redenção é uma palavra de libertação. Significa comprar de volta. Nós fomos comprados de volta do mercado de escravos do pecado, e o preço não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue de Cristo, e a prova de que o pagamento foi aceito, a prova de que a dívida foi quitada e a liberdade foi conquistada, é a ressurreição. Ao terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida não para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos ver que ele não estava mais lá. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele quebrou o poder do nosso último e maior inimigo. A ressurreição é o recibo de Deus dizendo: dívida paga, prisioneiro livre. É a declaração de vitória que ecoa por toda a eternidade. Portanto, a nossa libertação não é baseada no nosso merecimento, no nosso esforço ou na nossa bondade. A nossa libertação está firmada em um fato histórico e eterno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou o nosso resgate na cruz e garantiu a nossa liberdade com a sua ressurreição. A porta da cela foi arrombada. A sentença foi anulada. A dívida foi paga. O libertador fez a parte dele. A questão, agora, muda. Não é mais quem pode me libertar, mas sim, a porta está aberta. O que eu preciso fazer para sair por ela e tomar posse dessa liberdade que já foi comprada para mim? E é sobre isso que falaremos a seguir. Até aqui, nós vimos duas verdades fundamentais. Primeiro, a nossa condição. Estávamos presos, escravizados pelo pecado e por suas consequências. Segundo, a ação de Deus. Jesus, nosso libertador, pagou o preço na cruz, anulou nossa sentença e, com sua ressurreição, escancarou a porta da nossa prisão. A porta está aberta. O alvará de soltura foi assinado com o sangue do Cordeiro. Mas aqui reside um dos maiores paradoxos da vida cristã. Por que, então, tantos cristãos ainda vivem como prisioneiros? Por que tantos ainda se arrastam acorrentados ao passado, ao medo, ao vício, se a porta da cela está aberta? A resposta é simples, mas profunda. A liberdade conquistada por Cristo precisa ser apropriada pela fé e mantida pela obediência. Jesus pagou a passagem, mas nós precisamos embarcar no trem. Ele abriu a porta, mas nós precisamos dar o passo para fora da cela. Então, como nós fazemos isso? Como tomamos posse dessa liberdade? A palavra de Deus nos dá um mapa claro. São passos práticos, decisões diárias que nos movem da condição de prisioneiro para a realidade de filhos livres. Primeiro passo: arrependimento e fé. A decisão de sair. Tudo começa com uma decisão. É o momento em que o prisioneiro, vendo a porta aberta, decide se levantar e sair. Isso, no vocabulário bíblico, chama-se arrependimento e fé. Arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo que fez. É uma mudança radical de mente e direção. É olhar para a sua cela, seu pecado, seu vício, sua amargura e dizer: eu não quero mais viver aqui. Eu odeio essa prisão. É concordar com Deus que o pecado é maligno e que a vida que você levava te afastava dele. E a fé é o passo seguinte. É olhar para fora da cela, ver Jesus de braços abertos e dizer: eu creio em ti. Eu confio que o teu sacrifício foi por mim. Eu recebo o teu perdão e a tua libertação. Eu troco a minha vida de escravo pela tua vida de liberdade. É o que lemos em Atos 13:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Se você nunca tomou essa decisão fundamental de se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, a porta da sua prisão, para você, continua fechada. Hoje pode ser o dia da sua libertação inicial. Segundo passo: conhecer a verdade. A bússola do liberto. Uma vez fora da cela, precisamos de um mapa, de uma bússola, para não nos perdermos e voltarmos para o antigo território. Essa bússola é a palavra de Deus. Voltemos ao nosso texto principal, um pouco antes do versículo 36. Em João 8, versículos 31 e 32, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba a conexão. A libertação não é um evento mágico, único.
É um processo contínuo que acontece à medida que nos enchemos da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por quê? Porque as nossas correntes são forjadas com mentiras. A mentira que diz, você nunca vai mudar. A mentira que diz, Deus não te perdoou de verdade. A mentira que diz, esse pecado não é tão grave assim. A mentira que diz, você precisa disso para ser feliz. Como quebramos essas mentiras? Confrontando-as com a verdade. Quando a mentira disser você é um escravo do pecado, a verdade responde, o Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre. João 8:36. Quando a mentira disser você está condenado, a verdade responde, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando a mentira disser você não consegue vencer essa tentação, a verdade responde, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Irmão, você quer ser livre? Então você precisa se apaixonar pela Bíblia. Você precisa devorar a palavra de Deus. Ler, meditar, memorizar. Deixe a verdade de Deus renovar a sua mente, como diz Romanos 12:2. A sua mente é o campo de batalha. Encha-a com a munição da verdade, e você verá as fortalezas das mentiras do inimigo desmoronando. Terceiro passo, submissão ao Espírito Santo, o poder para caminhar livre sozinhos. Nós não conseguimos. Mesmo sabendo a verdade, nossa carne é fraca. Por isso, Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo. Gálatas 5:16 é a chave. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, o poder de Deus habitando em nós. É Ele quem nos dá força para dizer não ao pecado. É Ele quem produz em nós o fruto da liberdade, amor, alegria, paz, paciência. Gálatas 5:22-23. Ser livre não é ausência de luta. Ser livre é ter o poder de Deus dentro de você para vencer a luta. É por isso que a vida de oração é vital. Orar é se conectar com a fonte de poder. É dizer, Espírito Santo, eu não consigo, mas eu sei que tu consegues através de mim. Guia-me, fortalece-me, enche-me. Quando você se submete ao Espírito, você para de tentar lutar contra o pecado com a sua própria força e começa a permitir que o poder de Deus lute por você. Quarto passo, comunhão e confissão. Não lute sozinho. O inimigo ama prisioneiros solitários. É mais fácil atacar alguém que está isolado. Por isso, a liberdade em Cristo é vivida em comunidade. Tiago 5:16 nos orienta: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Encontre um irmão ou uma irmã madura na fé. Abra seu coração. Confesse suas lutas. A luz do sol é o melhor desinfetante. Quando você traz seu pecado secreto para a luz da confissão, ele perde o poder sobre você. Permitir que outros orem por você e com você é como ter reforços chegando no campo de batalha. Não tente ser um super crente que não precisa de ninguém. Isso é orgulho, e o orgulho é uma das celas mais perigosas que existem. Portanto, a posse da liberdade é um processo ativo. Decida sair, através do arrependimento e da fé. Abasteça-se da verdade da palavra para não se perder. Dependa do poder do Espírito Santo para caminhar. Conecte-se com a igreja, a comunidade dos libertos. Esses são os passos para fora da cela, para uma vida de liberdade verdadeira e crescente em Cristo Jesus. A porta está aberta, o caminho está traçado, a decisão de caminhar nele é sua, e é uma decisão que você toma hoje e a cada novo dia. Nesta noite, nós caminhamos por uma jornada. Primeiro, olhamos para o espelho da palavra e reconhecemos a nossa prisão. Vimos as grades do pecado, do medo, da amargura. Depois, olhamos para a cruz e vimos o nosso libertador, Jesus, pagando o preço impagável, cravando a nossa dívida no madeiro e declarando: está consumado. A porta da cela foi arrombada. Em seguida, olhamos para o caminho à nossa frente e vimos os passos práticos para tomar posse dessa liberdade: arrependimento e fé, a verdade da palavra,
o poder do Espírito Santo e a força da comunidade. Agora, estamos aqui, no momento da decisão, diante de uma porta aberta. Mas o que significa ser verdadeiramente livre? Como diz o nosso texto base? Igreja, preste atenção, isso é crucial. A liberdade que Cristo nos dá não é apenas liberdade de algo, mas é liberdade para algo. Não é apenas liberdade do pecado, mas liberdade para viver em santidade e ter um relacionamento íntimo com o Pai. Não é apenas liberdade da condenação, mas liberdade para viver debaixo da graça, com a cabeça erguida, sabendo que você é um filho amado de Deus. Não é apenas liberdade do medo, mas liberdade para andar com ousadia e cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Não é apenas liberdade da amargura, mas liberdade para amar, perdoar e experimentar a cura e a paz que excedem todo entendimento. Ser verdadeiramente livre é parar de olhar para trás, para a sua velha cela, e começar a olhar para cima, para o seu Pai Celestial. É ter a sua identidade definida não pelo seu pior erro, mas pelo sacrifício do seu Salvador. A pergunta, nesta noite, é simples e direta. Onde você está? Talvez você esteja aqui hoje, e pela primeira vez na vida, percebeu que está dentro de uma prisão. Você ouviu falar sobre Jesus, mas nunca o conheceu como seu libertador pessoal. Você tem tentado ser livre com suas próprias forças, mas sempre acaba voltando para a mesma cela. A porta está aberta para você esta noite. Jesus está te chamando pelo nome. Ele te diz: eu já paguei o preço. Você não precisa mais viver aí. Venha para mim. Se essa é a sua situação, a sua decisão é a mais importante de todas. A decisão de se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Mas talvez você já seja um filho, uma filha de Deus. Você já saiu da cela principal, a da condenação eterna. Mas, ao longo do caminho, você voltou a se acorrentar. Você se prendeu novamente a um pecado de estimação, a um vício secreto, a uma mágoa que você se recusa a liberar, a uma ansiedade que te paralisa. Você é um filho livre, mas vive como um escravo. A palavra de Deus para você hoje é: levante-se. Em nome de Jesus, levante-se. Lembre-se de quem você é em Cristo. Aproprie-se da verdade. Clame pelo poder do Espírito Santo e comece a andar como a pessoa livre que você já é. Eu quero fazer um convite. Não quero que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Eu quero que as correntes que soaram quando vocês chegaram fiquem para trás, quebradas no chão deste lugar. Se você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, ou se você se afastou e quer voltar para Ele, este é o seu momento. E se você é um crente, mas está lutando em uma área específica, e quer hoje, de uma vez por todas, se posicionar e clamar pela sua libertação, este também é o seu momento. Apelo opcional: pedir para se colocarem de pé, virem à frente, ou apenas fecharem os olhos onde estão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Onde você está, curve sua cabeça em reverência a Deus. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e Libertador, ore essa oração comigo, do fundo do seu coração. Repita em voz alta ou no seu espírito: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que estive preso, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, pagando o preço da minha liberdade. Nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa-me, lava-me com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero viver livre em ti. Amém. Agora, para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, talvez você não precisou fazer essa primeira oração, mas o Espírito Santo te mostrou uma área de cativeiro, um vício, uma mentira, uma fortaleza na mente, uma falta de perdão. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma oração de guerra espiritual, uma oração de posse da liberdade. Vamos orar juntos. Oração final coletiva. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti como Teus filhos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos pela liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário.
Senhor, nós tomamos posse dessa liberdade agora. Pela autoridade que temos no nome de Jesus, nós declaramos que toda corrente de pecado, todo vício, toda compulsão é quebrada agora. Nós declaramos que toda fortaleza de amargura, falta de perdão e ressentimento em nossos corações vem abaixo, em nome de Jesus. Nós liberamos perdão e recebemos a tua cura. Nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, e ordenamos que ele se cale e se retire de nossas mentes e de nossas vidas, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Toda mentira do diabo que diz que não somos bons o suficiente, que não somos perdoados, que não podemos mudar, nós a cancelamos com a verdade da tua palavra. Nós somos mais que vencedores. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós somos verdadeiramente livres. Vem, Espírito Santo, e enche cada espaço que foi esvaziado. Sela esta obra de libertação em nossos corações. Ensina-nos a caminhar como filhos e filhas livres, todos os dias da nossa vida. Nós recebemos o teu alvará de soltura. Nós saímos desta prisão e nunca mais voltaremos para ela. A nossa vida é tua, para a tua honra e para a tua glória. E toda a igreja que crê, que recebe esta libertação, diga um forte e sonoro: Amém. Receba a sua vitória. Sua dívida está paga, sua sentença foi cancelada. Agora vá, e viva como um filho livre do Deus Altíssimo. Deus te abençoe. Sergipe, inscreva no canal para não perder suas fortes orações. Forte abraço, e que Deus lhe liberte de todo tipo de prisão. Amém.